E se eu dissesse que as suas dificuldades, os seus medos, até os relacionamentos desafiadores que você tem hoje, podem estar completamente conectados a memórias já esquecidas das suas vidas passadas? Você já sentiu um medo inexplicável de alguma coisa, mesmo que seja um medo irracional, ou já teve algum déjà vu em alguma situação muito aleatória, a sensação de já conhecer alguém, ou já conhecer algum lugar, mesmo sem ter visto aquela pessoa antes. Hoje eu vou te trazer 5 sinais de que suas vidas passadas estão influenciando a sua vida atual. Bom, se você tá aqui, eu acredito que você acredita em reencarnação. Então você já sabe que você não é essa personalidade que você conhece hoje. Eu não sou a Desirê, eu estou Desirê, mas eu sou uma alma, um espírito que está vivendo várias experiências, que está vivendo várias vidas, em cada uma delas levando um nome, uma personalidade, uma cultura diferente. Então você não é só isso que você conhece, só essa roupagem que você conhece. Você é um ser que engloba inúmeros nomes e culturas e memórias e conhecimentos diferentes. Por mais que a nossa mente racional possa não ter trazido memórias de outras vidas, existe uma consciência, existe algo que é como se fosse um HD universal, que é a caixa interdimensional. São os registros acásticos. E os registros acásticos, eles são justamente o registro de todas as experiências que a gente já viveu anteriormente, em todas as nossas vidas, em todos os tempos e espaços que a gente já viveu, inclusive até mesmo fora desse planeta. Existem terapias, sessões para acessar esses registros, para acessar essas memórias. Inclusive eu trabalho com isso. Para você conhecer um pouco mais sobre, você pode acessar o Instagram que está aqui embaixo na descrição. Mas mesmo que sem querer, a gente acaba acessando esses fragmentos de memórias várias vezes durante a nossa vida. Nesse caso, de forma não intencional. E muitas dessas memórias, muitos desses registros estão influenciando diretamente na nossa personalidade atual, nas escolhas que a gente toma, nos nossos medos, nos nossos impulsos. É sobre isso que a gente vai falar agora. Você tem algum medo irracional, mesmo sem nunca ter passado por nada relacionado a isso nessa vida? Por exemplo, medo de altura, medo de água, medo de cachorro, medo de insetos. Muitas vezes esse medo vem de alguma situação muito impactante que esse espírito já viveu e foi tão impactante que ele não esqueceu, ele acabou levando para as outras existências. Você já visitou algum lugar pela primeira vez e teve aquela sensação de que você já esteve lá, ou teve algum sentimento estranho, por exemplo, ou uma sensação de se sentir em casa, se sentir bem, ou então uma vontade de sair correndo, tipo de odiar aquele lugar? Ou então conheceu alguém hoje, já sentiu alguma coisa diferente, ou uma conexão assim instantânea, um carinho, um amor, sabe quando a gente fala assim, nossa, eu gostei dessa pessoa de graça, ou o contrário, quando a gente fala assim, um santo não bateu, que logo de cara a gente olha pra pessoa e alguma coisa já bate de frente, já vem um embate. Pode ser justamente porque a gente carrega essa bagagem emocional sobre aquela pessoa, sobre aquele lugar. Algumas pessoas tocam algum instrumento sem nunca ter tido contato com aquele instrumento antes, ou tem muita facilidade para aprender uma língua diferente. Quantas crianças prodígio a gente vê aí pela internet que já nascem sabendo pintar quadros lindos, maravilhosos. Isso tudo pode ser sim um dom, ou pode ser uma memória de outra vida. E aí quando a pessoa tem experiência, tem o contato com aquilo aqui, ela não precisa aprender aquilo, ela só precisa recordar. E é muito mais fácil. Daí vem essa aptidão que parece sobrenatural. Inclusive eu indico uma série que se chama Vejo Você na Próxima Vida. Essa série está na Netflix e fala muito sobre isso. É uma moça que ela tem recordações das outras vidas e ela é uma menina prodígio. Ela sabe tocar vários instrumentos, dançar vários tipos de dança, falar vários idiomas, justamente porque ela carrega essas memórias. Eu acho isso bem interessante, porque geralmente quando falam de vidas passadas, esquecem de trazer esse detalhe, né? Porque quando a gente tem essas memórias, a gente tem novas habilidades, assim como a gente traz também mais sabedoria ao decorrer das lembranças que a gente vai despertando de outras vidas. Como se a nossa mente fosse se conhecendo como alguém mais velho, mais experiente mesmo. Então eu indico essa série, se você puder assistir, porque é uma gracinha, uma fofura, mas foca nessa questão de como eles colocam a questão da reencarnação das vidas passadas. É muito interessante. Quando você sente que atrai sempre os mesmos tipos de pessoas para sua vida, ou que todos os seus relacionamentos têm desafios muito parecidos, ou até aqueles relacionamentos que você sabe que são tóxicos, eu nem gosto dessa palavra, mas enfim, aqui nesse contexto cabe. Você sabe disso, você consegue perceber isso, mas você não consegue se desvincular dessa pessoa de jeito nenhum. É como se tivesse uma sensação de que você deve algo, né, de que tem uma dívida ali. A sensação de que tem algo ainda para ser resolvido, mesmo você vendo que o negócio não vai. Esses relacionamentos podem ter raízes muito mais profundas
do que a gente imagina. E ó, eu vou falar uma coisa aqui, eu não gosto de romantizar isso. Muitas vezes as pessoas falam assim, então é um encontro de outras vidas, eu tenho que viver essa dinâmica, eu tenho que sofrer isso aqui, é um karma, é algo assim, eu já fiz mal para essa pessoa antes, então eu tenho que pagar agora. Não é isso. Muitas vezes as pessoas se reencontram para encerrar algo que ficou pela metade ou algo que ficou em aberto. E esse encerrar é justamente finalizar. É olhar e falar, olha, segue tua vida, segue teu caminho, eu vou seguir o meu. E aquela é a finalização que o destino estava procurando, estava pedindo, estava trazendo. Então não romantize esses reencontros. Claro que muitas vezes são reencontros muito felizes, muito prósperos, mas outras vezes são simplesmente para serem resolvidos e encerrados. Até dores crônicas, marcas de nascença, cicatrizes de nascença, tudo isso pode ter relação com outras vidas. Dentro dos registros akáshicos, a gente chama isso de estigma kármico, que é quando o nosso corpo carrega uma sequela de uma outra vida, de algo muito impactante que aconteceu nessa outra existência. Vocês já viram aí pela internet, tem várias histórias, vários casos de crianças que têm uma marca. Eu vi uma recentemente de uma criança que tinha uma marca na cabeça e ele dizia que tinha levado uma machadada. Isso foi na Índia. Essa criança levou a família dele até o local que ele disse que era onde estava o corpo, e a família chamou a polícia e realmente tinha um corpo lá e que realmente tinha levado a machadada. Então ele nasceu com aquela sequela no corpo físico de um impacto muito grande que ele sofreu numa vida anterior. Mas veja, tudo tem função. Então nesse caso que essa criança, tinha essa marca, tinha a função de resolver aquele caso, aquele desaparecimento que existia ali na região. Geralmente os estigmas kármicos, eles não são como castigos, então eu vou ter que carregar isso aqui, essa sequela, essa lembrança daquela dor. Não, geralmente tem realmente função. E assim como eu falei sobre os relacionamentos, a função geralmente é resolver. Eu já atendi um consulente que ele tinha aquela apneia do sono, ele perdia o ar, esquecia de respirar enquanto dormia. Desde criança, a mãe sempre tinha que estar cuidando ali, porque ele não respirava quando dormia. Isso foi causando crise de ansiedade, e nas crises de ansiedade ele tinha falta de ar também. Quando a gente acessou os registros, a gente viu que era uma pessoa que tinha realmente, sufocada em uma vida anterior. Então a gente trabalha isso, a gente volta naquela lembrança, não para justificar aquele sintoma, a gente volta naquela lembrança para curar, para resolver, para finalizar aquele assunto. E quando, claro, eu não vou entrar aqui em detalhes porque é muito pessoal, mas quando foi resolvido esse assunto, a respiração ali normalizou. Como eu disse, mesmo sem intenção, a gente acessa essas memórias de alguma forma, ou porque elas já vêm ali gravadas no nosso DNA, ou em meditações profundas, em sessões com medicinas como a ayahuasca, em regressões que podem ser guiadas ou podem ser regressões espontâneas. Em sonhos também é muito comum que a gente acesse memórias. Então, se tem alguma sensação, alguma percepção, ou alguma cena, alguma memória que se mostra demais para você, tem se destacado aí, que tem te incomodado, é hora de você olhar para isso de uma forma terapêutica, sim. Seja com uma sessão de registros akáshicos, seja com uma sessão guiada de regressão, seja com um hipnólogo. Procure alguém de confiança, tá? Isso é muito, muito, muito sério. Pode ser perigoso acessar memórias sem a responsabilidade devida. Agora me conta aqui, se você já teve alguma experiência de regressão espontânea, de memória de outras vidas, se você tem déjà vu, se você tem sonhos constantes com uma cena específica, eu quero saber a sua experiência. Se esse vídeo te ajudou, deixa seu like aqui, se inscreve nesse canal e compartilha com alguém que você acha que vai ajudar também. E a gente se vê no próximo vídeo. Quem sabe a gente já não tenha se visto em uma vida passada também, né?